Vamos à palavra do Senhor? Amém? Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 62. Salmo de número 62. Já há algum tempo eu venho meditando em cima desse salmo, refletindo nessa poesia de Davi. Quero acreditar que hoje, que é Dia das Mães, vai ser muito oportuno para todas as mães, assim como para todos os demais irmãos, essa meditação. E eu dedico essa mensagem à mãe dos meus filhos, que tem, como ela disse, que tem um mundo azul ao redor dela, só de homens, né? E que Deus possa agraciá-la para que ela continue cumprindo com a missão que Deus tem para ela, tanto no lar quanto aqui na igreja. Salmo 62. Hoje, Dia das Mães, é um dia muito bom para a gente repensar um pouco no que representa uma mulher na vida de um homem e uma mãe na vida de um lar. Eu quero acreditar que é bom a gente lembrar dos momentos bons que a mãe esteve presente, amparando, socorrendo, nutrindo, que a mãe esteve presente, animando, amparando de uma forma, eu diria, carinhosa, porque é muito diferente uma mulher de um homem. Ao refletir nesse dia, não tem como eu me esquecer da minha mãe, não tem como eu se esquecer daquilo que aconteceu na minha história. Não tem como se esquecer de ver o trato de algumas mães que sempre estiveram perto de mim. Aqui da igreja, minha sogra, por exemplo. Como uma mãe pode ser influente e determinante na vida de alguém? Eu não sei como foi a sua relação com a sua mãe. Eu não sei. Talvez algumas mães aqui foram mães muito presentes, mães muito amáveis, mães muito sérias. Talvez outros não tiveram uma mãe assim tão presente. Mas eu quero te dizer que, indiferente do papel que a tua mãe desempenhou na tua vida, você teve uma mãe. Você teve uma mãe. Então agradeça a Deus pela vida da sua mãe. Agradeça a Deus pela vida daqueles que um dia, como dizem os antigos, te embalaram nos braços, te fizeram cafunés. Quem sabe, nos dias em que você esteve doente, foram elas que esteve ao seu lado. Nas noites frias e dolorosas, foram elas que ficaram velando praticamente a noite toda do teu lado até te ver melhor. Então é importante que no nosso coração a gente seja grato a essas guerreiras de Deus que Deus tem colocado perto de nós. Amém? Amém. Todos acharam? Salmo 62? Vamos à meditação então? Antes de lermos, vamos orar. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pela Tua Palavra. Guarda a Tua Palavra no nosso coração nessa noite e fala conosco nessa noite. Abençoa, Pai. Abençoa cada alma que aqui está, cada pessoa que ouvirá essa palavra. Aonde essa palavra for proclamada e anunciada por meio dos Teus servos, e por meio dos modos mais variados, que o Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, se faça presente.
e de forma libertadora, transformadora, que o teu poder possa alcançar muitos corações. E que o teu nome, Senhor, somente o teu nome, seja glorificado. Obrigado, ó Deus, por hoje celebrarmos o Dia das Mães. Abençoe, Pai, todas as mães dessa igreja, minha esposa, as demais mães, a minha mãe, a minha sogra. Ó Deus, que a tua mão poderosa estejam sobre todas elas e sobre todo o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Salmo 62 diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai neles, ó povos, em todo tempo. Derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidades de finisterro, pesados em balança, eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes o ouvi, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Amém. Espírito Santo de Deus, venha sobre todos nós nessa noite, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Esse salmo aqui é um salmo que Davi, escrevendo essa poesia, ele exorta-nos a confiarmos em Deus, a termos aquela confiança inabalável em Deus. Tanto esse salmo como muitos outros salmos é tão interessante, porque Davi ora fala a Deus, ora Davi fala ao povo, ora Davi fala àqueles que, por exemplo, se levantam contra ele, no caso aqui, contra aqueles que estavam o perseguindo, caluniando e mentindo. E ora, o texto também demonstra as palavras de Deus, Deus falando, Deus se comunicando, Deus se revelando. Olha que interessante. E sobretudo, a aflição de Davi e a maneira em que ele lidou com a aflição, e a maneira em que ele lidou com as provações. Porque aqui a gente vai ver, por exemplo, que Davi ele passa por um momento de muita angústia, muita aflição. Podem ver que ele no versículo 3 e 4 ele diz: até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade, na mentira se comprazem,
de boca bendizem, porém do seu interior maldizem. Dava para ver que Davi, ao compor esse salmo aqui, ele estava muito aflito. Possivelmente foi um daqueles episódios em que pessoas estavam se levantando contra ele. E é interessante essa descrição literária aqui, que ele fala sobre essa situação de um muro prestes a cair. Um muro prestes a ser derribado, ser lançado por terra. Aqui Davi está dizendo mais ou menos isso. Parece que tem aqueles que querem empurrar o muro, já está caindo, deixa ele cair. Você já se sentiu assim? As coisas já estão ruindo na minha vida. Parece que alguns ainda querem forçar que caia mais rápido. Parece que o muro da minha existência incomoda outros. E aqui Davi se coloca nisso. E ele ainda diz: olha, essas pessoas que desejam derrubar esse muro, essa parede fedida, né? Já viram aquele muro que muitas vezes racha? Você vê que já não tem mais sustentação, já não tem mais liga. Davi está dizendo assim: essas pessoas que tentam fazer isso, elas têm uma característica bem peculiar, porque quando estão próximas, com os lábios bendizem, porém no interior maldizem. Interessante. Eu não sei se você já se sentiu assim. Quero acreditar que todos nós, de uma forma ou outra, já se sentiu. Então Davi, dá para ver que ele passa por uma situação de aflição, ele passa por uma situação de desesperança, ele passa por uma situação onde ele se sente aflito. E aí essas pessoas, ainda ele continua dizendo no versículo 9 e 10, ele mostra que são pessoas vaidosas. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina e sigilo, que ainda são pessoas nobres, pessoas finas, que se arrumam bem, falam bem, se comunicam bem. E aí ele vem e diz: olha, não confies naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Dá para ver que são pessoas finas, mas são pessoas que gostam da extorsão. São pessoas na semelhança de uma ave de rapina. O que é uma ave de rapina? É uma ave carniceira, que não pode ver carne que quer devorar, que não pode ver um pedaço de carne que quer tragar. E ainda, o texto continua no versículo 10 dizendo: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Davi ainda dá uma sugestão para esses que tentam derrubá-lo, que com palavra bendizem, mas não tem nada de palavras bonitas. Davi ainda diz: olha, não se envaideça na tolice da riqueza ou do ganho. Não se envaideça achando que você é melhor do que outros, porque tem um pouco mais. Então Davi aqui, ele está angustiado, Davi ele está aqui aflito, Davi ele está como muitas ocasiões ele esteve na vida dele. Porque, irmãos, não pensem vocês, mas eu me lembro de um amigo que, em certa ocasião, ele foi promovido. E quando ele foi promovido, ele chegou para mim com um grande desabafo e disse assim: pastor, como é horrível você notar a relação das pessoas. Eu estive durante anos com essa equipe. Alguns dessa equipe nunca sequer me tratou bem. Mas no momento em que eu fui promovido, agora começam a me bajular, como se eu fosse outra pessoa. E outros, olha que loucura, ele dizia. E outro, pastor, que loucura. Outros que me tinham como amigo porque eu era pai, agora me veem como um inimigo porque eu sou o chefe. E o chefe não pode ser amigo daquele que está sendo liderado. E ele estava num conflito dessa nova gestão. Ora, porque aquele que ele gostava de almoçar todo dia, dizia: agora não dá mais para almoçar com você, você virou meu chefe. E ele ficou frustrado, porque ele era um homem muito lúcido e muito inteligente.
e falava: qual o problema almoçar? No horário de almoço nós não necessariamente estaremos negociando. Então ele se sentia frustrado de ver alguns que durante muitos anos esteve com ele como um grande companheiro e amigo, agora não serem mais. E outros que o desprezavam porque não davam a mínima para ele, porque ele era só mais um entre os outros, agora que ele estava em evidência, ele estava tendo que lidar com a bajulação fútil, como se ele fosse se corromper por aquilo. Agora então você é meu amigo porque eu sou seu chefe. E ele dizia: que coisa ridícula. Eu falava: mas muitas vezes quando a gente está na frente de alguma coisa, é nessa hora que a gente se conhece e é nessa hora que a gente conhece as pessoas também um pouco melhor. Há uma frase, uma máxima em administração que diz: quer conhecer uma pessoa, dê a ele esse poder. Ai, Deus. E é uma máxima mesmo. Porque muitas vezes as pessoas, elas não sabem lidar com essa relação agora de poder, de autoridade, de liderança. E quando eu falo poder, eu falo aqui riqueza, status, fama. É interessante. Davi era essa pessoa que do dia para a noite saiu de uma casa simples, de uma família pobre, e passou a ser um soldado de uma grande valia, do dia para a noite. E depois de mais algum tempo, ele já não era mais um soldado, mas era um comandante. Um comandante que as mulheres cantavam e salmodiavam o nome dele. E na frase dizia assim: Saul matou a 10 milhares e a Davi matou centenas de milhares. E essas canções das mulheres inflamaram um ciúme medonho de Saul. Como pode meu soldado ser mais valorizado do que o rei? Então Davi, ele sabia o que era pessoas que o perseguiam. Ele sabia, porque dentro da casa dele, próprios irmãos dele não tinham em valia. Por exemplo, quando foi colocado quando ele teve a chance de lutar contra Golias, seu irmão, que já fazia parte do exército de Saul, falou: o que você está fazendo aqui? Quem que te permitiu sair lá do rebanho do meu pai? Por que você já veio aqui e está querendo enfrentar o filisteu? Quem você acha que é? Olha só, então Davi sabia que dentro da sua própria irmandade ele já tinha objeção, ele já tinha antipatia de alguns pares dele. E não foi diferente quando ele começou a destacar-se como um soldado, a destacar-se como um general, a destacar-se como um grande líder. Davi enfrentou perseguições das mais variadas, de pessoas simples, como dos Jerubaals da vida. Olha que interessante. Esse episódio do Jerubaal é muito peculiar, porque Davi estava já aqui nesse episódio como rei de Israel, no momento de glória, e agora tinha passado por uma grande calamidade, e ele estava literalmente num momento muito crucial da sua vida. E esse tal de Jerubaal começou a humilhá-lo. Ou melhor, Davi não estava ainda no final da sua vida, mas ele estava num momento muito bom já da sua liderança. E Jerubaal começou a humilhá-lo, porque Davi tinha deixado de ser aquele referencial para a nação, e agora era praticamente um fugitivo da nação. Mas ele já era um líder de expressão. Então veio Jerubaal, um insignificante, um tolo, como diz a Bíblia, que falou poucas e boas para ele. E também Davi teve outras situações muito peculiares. Quais foram essas? Com o próprio Saul, rei dele, com o próprio filho dele, Absalão, com alguns profetas, com alguns sacerdotes. Ou seja,
Davi, irmãos, ele lidou com esses conflitos porque ele estava em evidência. Deixa eu te explicar aqui, irmãos. Ninguém que viva em evidência, ninguém que queira evidência, ou que está em evidência, vai ser ausente de algum conflito. O conflito vai fazer parte da vida, e alguns um pouco mais, porque eles estão em evidência. Quem sabe a evidência deles é cuidar de uma comunidade, de um grupo, é ser representante de uma categoria. Então, Davi aqui estava vivendo um momento difícil, um momento antagônico, um momento de aflição. Mas foi nessa hora que ele não pratica algo que a gente pratica o tempo todo. O que a gente geralmente pratica o tempo todo? A gente pratica uma atitude de ansiedade. No momento em que a gente está angustiado, a gente vai lá e faz qualquer coisa, mas só não sabe esperar o tempo acontecer. Troca os pés pelas mãos. Estamos aflitos, estamos no momento de dificuldade, de aflição. Ao invés de colocarmos nosso coração em Deus, ao invés de fazermos o que o Salmo aqui no versículo 1 diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Somente em Deus, minha alma, descansa. Descansa. Eu sei que isso parece contraditório, porque quando vem as perseguições, quando vem as lutas, quando vem as difamações, quando vem as contendas, quando vem a dor, quando vem tudo isso, parece que a pior coisa que a gente faz é praticar o descanso. Até porque a nossa mente não está descansando, os nossos sentimentos não estão descansando. Mas Davi, ele tem uma resposta de Deus aos nossos corações, para os dias difíceis, para os dias conturbados. A resposta de Deus é: espera silenciosamente, descansa em Deus. Porque, como eu disse, nós fazemos uma dessas duas coisas: ou nós agimos com muita ansiedade, fazendo muita coisa, para quem sabe anular a dor. Isso é uma fuga. Olha que interessante. Você sabia que essa demonstração dessa ansiedade também é uma fuga? Uma fuga. Porque se você fizer qualquer coisa, e qualquer coisa aparentemente é melhor do que nada, você está fugindo da dor, mas na realidade você está se tornando um doente crônico pior, porque amanhã você sofrerá mais. Porque o que é a ansiedade senão viver o amanhã, querendo que vivamos o amanhã hoje, realizando coisas que não podemos realizar? É literalmente uma situação de desgaste da nossa própria vida. Por isso que o Senhor nos ensina para que nós não fiquemos ansiosos com coisa nenhuma, para que nós deixemos o amanhã para o amanhã, porque Ele tem cuidado da nossa vida. Não andeis ansiosos por coisa alguma, diz o Senhor. Antes, regue diante de Deus, levando toda a ansiedade, toda a angústia, apresente diante de Deus com súplicas e ações de graça. Por quê? Porque a nossa alma nessa hora descansa. É nessa hora que a gente faz o que Davi realmente aprendeu e ele exercitou. Por que Davi aqui estava realizando essa poesia? Era um desabafo? Sim. Era um desabafo, mas não era só um desabafo. Era uma declaração pedagógica de como vencer. Porque toda vez que a gente age, irmãos, com ansiosidade, que a gente age de uma forma errada, lá na frente a gente vai trazer aquilo que é a culpa. Por que eu agi assim? Por que eu não esperei? E nós vamos vivendo então numa retroalimentação entre a ansiosidade e a culpa, que vai sendo arrastada e vira um padrão da nossa existência. Na primeira aflição a gente vai para a ansiedade,
Porque na ansiedade a gente pratica uma fuga. Qual a fuga? A fuga de enfrentar a realidade. E depois que aparentemente passa a ansiedade, vem a culpa. A culpa do quê? A culpa de lembrar porque eu agi assim, porque eu fui tão tolo. E aí a nossa consciência fadada à culpa, ao erro, ainda agora começa a retroalimentar da seguinte forma: se eu não tivesse feito isso, eu não estaria sofrendo aquilo. Se eu tivesse escolhido o B, eu estaria colhendo o E. Aí a gente começa a chegar a criar 1000 situações que o final de tudo isso é só doença, doenças emocionais. Olha que interessante. Por essa razão, querido, como que a gente tem que enfrentar a dificuldade? A gente tem que enfrentar com coragem, tem que enfrentar com fé, e tem que enfrentar sabendo que toda vez que Deus permitir alguma coisa sobre nós, a gente tem que aceitar que aquilo vem de Deus. A aflição vem de Deus, a provação vem de Deus, pessoas muitas vezes se levantando contra a nossa vida, Deus permite. Eu não preciso explicar o mal, ou porque algumas pessoas escolhem mal ou erradamente. Nós não teremos explicação do que acontece na cabeça e nem no coração de ninguém. O coração de uma pessoa é uma terra desconhecida. Uma coisa eu sei: eu posso ter uma reação positiva diante de qualquer circunstância. Eu posso realmente ter uma resposta. Qual é a resposta de Deus nesse salmo para Davi? Enfrente essa diversidade, enfrente essas situações. Com o quê? Com fé. Enfrente com confiança. Porque a ansiedade, ela não vai te curar de nada. O passado que te trouxe culpa, ele tende a nunca acabar. E esse futuro que ainda não chegou, tende também a nunca chegar de uma forma abençoada. O salmista aqui, ele está dando uma resposta para nós. Olhe para Deus com fé, olhe para Deus com esperança, olhe para Deus aceitando que a nossa vida também passa por vulnerabilidades. Sabia disso? Sabia que há uma bênção na vulnerabilidade? Sabia? Você já se sentiu vulnerável alguma vez? Pastor, bênção na vulnerabilidade? Sim. Sim. Tem horas que quando uma doença vem sobre nós, aí nós vemos como somos fracos e vulneráveis. Mas quando nós estamos no controle da situação, e é por essa razão que nós agimos precipitadamente, porque estamos no controle da situação. E aí por isso que tomamos decisões, por exemplo, como aquela de eu vou agir assim e vou fazer essa dívida e Deus ainda vai dar um jeito de pagar as minhas contas, porque afinal de contas eu sou um servo de Deus. E ainda mistura, põe a ansiedade com a espiritualidade. Olha que loucura. Olha que loucura. É um futuro que não chegou, bota Deus na jogada, como se Deus fosse assinar todas as suas duplicatas, até as duplicatas inconsequentes, e porque afinal de contas eu tenho fé. Não, isso é ansiedade em nome da fé. É diferente. Jesus disse, antes de fazer a construção de um prédio, faça conta, para que ninguém vendo que você parou pela metade, não diga, viu como ele foi imprudente? A prudência, abre aspas, caminha com o Filho de Deus, cheio de fé e cheio de unção, fecha aspas. A prudência faz parte da fé. A fé leva-nos à prudência e a prudência leva-nos à fé. Agora, uma fé impensada, uma fé ansiosa, uma fé aparentemente que é fé e que não é fé de verdade, mas é só uma demonstração vociferal de algo que se diz com a boca e com as emoções, mas que não é fé. Essa fé, uma hora mais cedo ou mais tarde, cai por terra. Porque aí vem as contas, vem as dívidas, vem o nome sujo, vem tanta coisa, e depois fala, mas Deus! E ainda a gente tem coragem de transferir a Deus as nossas irresponsabilidades.
Por isso que eu disse que a fé caminha com a prudência. A fé sempre caminhará com a prudência. Davi, irmãos, ele nunca foi imprudente. Davi nunca agiu de uma forma imprudente. Então, quando eu coloco uma ansiedade na frente, eu estou permitindo que toda a projeção de imprudência da minha vida tome a frente, só porque eu estou emocionalmente, racionalmente tranquilo. Mas quando a gente está doente, por exemplo, a gente já não consegue se sentir tão tranquilo. Por quê? Porque a doença mostra a nossa vulnerabilidade. E existem muitas vezes áreas da nossa vida que a gente age doentemente. E a gente não percebe que a gente está sendo doente, agindo assim. Quero falar um pouco sobre vulnerabilidade. A vulnerabilidade é boa, irmãos. Sabe por quê? Porque ela, em primeiro lugar, liberta a gente da síndrome do super-homem. Ou da Mulher Maravilha. Ou quem sabe aqui numa linguagem mais adolescente, dos Saiyajins, né? Eu tudo posso, eu faço qualquer coisa, porque vem uma energia cósmica aqui, em nome de Jesus eu vou destruir tudo. A vulnerabilidade, presta atenção, ela nos pontua e nos liberta dessa síndrome falsa e mentirosa, que tenta projetar em nós o que nós nunca fomos e nós nunca nos tornaremos. De um super crente. Irmão, você e eu não somos super nada. O super chama-se Jesus Cristo, o Senhor. Se alguma coisa somos, é filhos de Deus, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, chamados e vocacionados por Deus para um propósito, e se alguma virtude venha dele na nossa vida, e glória seja dada ao Senhor, ponto final. Essa semana chegou aqui um irmão, depois eu quero que ele testemunhe para vocês. Na quarta-feira eu vou pedir para ele testemunhar, mas o irmão que frequenta a nossa igreja já tem mais de 2 anos, ele só vem de quarta-feira, só de quarta-feira. É o Luiz. Ele é um guarda. E ele frequenta, praticamente ele não perde, nem em culto de oração. E aí ele teve uma experiência, ele falou: pastor, eu preciso compartilhar com o senhor uma experiência. Eu falei: o que foi, filho? Ele disse que foi na casa de uma mulher que ele conhecia, de uma família que ele conhece. E chegou naquela casa, a mãe do filho que ele conhece, um rapaz que usa drogas, entra na casa de recuperação, sai da casa de recuperação. Imagina esse lado, irmãos. Um lar muito atribulado. E a mãe desse rapaz, que frequenta uma igreja, ficou endemoniada. Olha que situação. E ali ele disse para mim: sabe, pastor, sabe, eu não tenho o poder que o pastor tem, mas aí naquela hora eu não tinha poder do pastor, então eu falei: eu vou me agarrar no nome de Jesus. Eu dei risada. Porque ali, pastor, nem eu me conheci, pastor, nem eu me conheci. Porque eu não tenho o poder que tem o pastor, nem os outros pastores, então o único que eu tinha ali era o nome de Jesus, então eu me agarrei. Aí eu dei risada e falei: filho, e aí o que você fez? Ali eu orei, pastor, ali eu falei coisas que eu nunca tinha falado, coisas que eu nunca fiz, e ali eu mandei aquele demônio, falei assim, e falei: vai embora, e aí foi embora, e a mulher voltou em si, falei: foi embora, foi, foi, o que você fez? Aí eu chamei o pastor dela, falei tudo o que aconteceu, né? E ali eu, ainda sorrindo, abracei ele, fiquei feliz e falei: filho, se você, frequentando apenas as portas, já está tendo essa experiência de fé tão linda, imagine quando você mergulhar muito mais. Eu falei: Deus está te permitindo ter um enfrentamento nas trevas, e permitindo vencer as trevas. Louvado seja Deus. Agora deixa eu te dizer aqui o motivo da minha risada de surpresa. Olha, pode parecer que o pastor tem poder. Tolos são aqueles que acham que o poder virou parte dele. Notem, irmãos, notem. O apóstolo Paulo diz assim: despojai-vos de toda a velha criatura, despojai-vos, tire a capa do pecado, tira a mentira, tira, vai se despojando e revistai-vos. Revistai-vos do novo homem,
Revistai-vos das virtudes, ou seja, a gente tira o que não presta e coloca o que presta. Mas vem cá, de quem é a capa? De quem é o dom? Vamos traduzir em dom. O dom é de Deus, é do Espírito Santo. Então muitas vezes a gente vive mesmo com uma capa da unção, do poder, da graça, da autoridade, da ministração, da libertação. E aí todos somos nós que achamos que essa capa é nossa, nascemos com ela. Porque eu sou ungido? Não. Se há uma unção na nossa vida, se há um poder na nossa vida, se há uma graça, ela é existente por causa de Jesus Cristo, o Senhor, e pelo poder do Espírito Santo. E aí eu falei para ele, filho, não, se algum pastor acha que faz alguma coisa da sua virtude, já se corrompeu e já se perdeu, porque todo o poder está no nome de Jesus. Mas por que você está falando disso, pastor? Porque eu estou falando da vulnerabilidade. Olha, nota, ser vulnerável é saber discernir o que eu sou e o que ele é. Aleluia! Davi sabia o que o seu Deus era. Davi sabia em quem a alma dele podia confiar. Porque Davi era essa pessoa centrada, firme, que enfrentava os inimigos na sua parentela, diante dos seus pares, os soldados, diante dos líderes, os reis. Por quê? Porque ele sabia que a confiança dele não estava nele próprio, mas estava no Supremo Pastor, que um dia salvou a alma dele, que um dia libertou a alma dele. E aqui nessa declaração desse salmo, ele só estava reprisando algo que ele fazia desde sempre, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em outras palavras, ele estava dizendo: ó minha alma, espere em Deus, fica silenciosa, descansa em Deus, porque minha alma você só vai vencer se estiver nele, e nele, e ponto final. Porque é dele que vem a minha salvação, é dele que vem. Ó irmãos, quantos são aqueles que se perdem consigo mesmos? Perdem porque se acham maiores do que são. Eu posso fazer todas as coisas porque tudo posso em mim mesmo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Davi estava dizendo: só Ele é a minha rocha, é a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Olha, ele começa dizendo: eu não serei muito abalado. Interessante, né? Ele diz no versículo 2, no finalzinho: eu não serei muito abalado. Por que muito? Porque um pouco ele ficou. Tanto é que ele ficou, que ele foi fazer essa poesia. Nota, Davi não olha para o futuro com ansiedade, e nem olha para o passado com culpa. Davi olha para o presente. E como ele estava no presente, ele estava um pouco abalado. Um pouco abalado. Por quê? Porque quando você vê que pessoas estão querendo derrubar um muro que é você, simplesmente por pura ruindade, isso nos abala. Irmãos, existe uma quantidade enorme de pessoas que não sabem lidar com a dor. A nossa sociedade ensina o seguinte: não lide com a dor. Você já notou? Toma um remédio. Porque não, você não pode lidar com a dor. Não lide com o silêncio. O silêncio faz mal. Por isso que a primeira coisa que muitos pais chegam em casa é ligar a TV, ligar o rádio, porque o silêncio incomoda. Não, irmãos, a dor faz parte da vida. E o silêncio tem um som. A dor faz parte da vida. E aqueles que estão com dores por causa de culpas do passado, não se permita só viver uma retroalimentação, mas chore sim pelas burrices que você e eu fizemos. Chore, porque é por isso que existe o nome de arrependimento. Arrependimento é olhar para a vida com pesar, com aquele sentimento: por que eu fiz isso? Por que eu me permiti entrar por aquele caminho? Como que eu me consenti fazer essa escolha tão tola? Por que eu fui fazer isso? Isso é arrependimento. Mas depois de arrependido, põe uma pedra e diga: Senhor, Tu és a minha salvação, Tu és o meu perdão.
Tu és a minha cura. E assim, se abrace nesse perdão e diga: Senhor, eu vou reconstruir agora. Reconstruir como? Esperando sempre por Ti. Não agirei sobre pressão. Oh, irmãos, outra coisa, a nossa sociedade é uma sociedade que não tem enfrentamento. Gostamos de ouvir coisas que todo mundo fala segundo coisas bondosas. As pessoas não gostam de ser corrigidas. Talvez seja por isso que eu me apaixonei pelo tênis. Talvez seja por isso. Porque no tênis você, no esporte, me refiro ao esporte de tênis, pratico já há uns 3 anos. No tênis, não tênis, talvez vocês não entenderem. No tênis você aprende a vida toda. Você tem que ter a mentalidade de ser um aluno a vida toda. Eu me lembro que eu levei um amigo, certa ocasião, para uma aula de tênis, e o professor deu uma dura nele. Eu sabia que ele não gostava muito de ouvir. Ele: mas eu não fiz nada de errado. Claro que você fez. Ouve o professor, volta para a fila. E aí eu: fica quieto, rapaz. Vamos ouvir o professor. Irmãos, eu amo esporte por isso. Você tem que ser corrigido. Se você quer melhorar um pouquinho, né? As pessoas não gostam do enfrentamento, porque o enfrentamento muitas vezes mostra o quê? As desvirtudes são loucura, irmãos. Davi não se importava com o enfrentamento, porque ele sabia o que ele era. Ele sabia em quem a alma dele podia descansar. E era nela, nessa pessoa, que é a pessoa de Deus, que ele queria descansar. Mas o enfrentamento fazia parte da vida. Por isso que ele diz: eu não ficarei muito abalado, porque um pouco a gente fica. Tem vezes, irmãos, ouvir coisas não tão boas é bom. Isso demonstra para a gente que a gente ainda é um pouco vulnerável. Uma outra coisa, que a vulnerabilidade é boa, sabe o que acontece? Ela nos humaniza. Muitas vezes a gente vê pessoas que vão se tornando pessoas não tão humanas, mas no momento de vulnerabilidade ela se torna um ser humano frágil. Eu me recordo de um pastor pregando certa ocasião, e ele falou que entre o quartel tinha um comandante muito soberbo, até o dia que ele passou por uma cirurgia intestinal e teve que colocar uma bolsa hermética. Bolsa hermética, irmãos, é aquela bolsa pela qual o intestino grosso da pessoa não é mais utilizado. Então ela faz todas as suas fezes por essa bolsa. Uma bolsa. E aí as fezes vão saindo por ali. Por mais higiene que uma pessoa faça, sempre dá odor. Mas depois da cirurgia, aquele capitão arrogante, ele passou a ver a vida com mais vulnerabilidade. Cheirando mal, ele não conseguia mais ser tão arrogante. O mau cheiro, muitas vezes a dor, a dificuldade, faz com que a gente veja a vida de uma forma mais humana. A vulnerabilidade também pode gerar em nós, irmão, gratidão. Sim, porque a gente exercita ela. E quando vem coisa boa, a gente diz: essa virtude não veio de mim, veio do Pai das mãos. Aleluia. Eu vou agradecer porque Ele cuidou de mim. Ele abriu uma porta, Ele fez um milagre, Ele me deu um livramento. E ao mesmo tempo, quando vêm coisas ruins, a vulnerabilidade gera em mim o que? Dependência de Deus. Veio uma coisa muito ruim, muito trágica, muito dolorosa, mas eu sou um ser vulnerável, eu admito essa vulnerabilidade. Logo, eu me torno dependente de Deus. É o que Davi diz aqui. Por isso que ele sai, Davi, do Salmo 62, versículo 1 e 2, e diz: eu não serei muito abalado. E agora aqui no versículo 5, ele, ao confrontar os seus adversários, aqueles que o abalavam, ele já diz: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Ou seja, descanse em Deus, minha alma. Olha, eu não sei quantas vezes você precisa dizer isso para você mesmo, mas diga para você: minha alma espera em Deus, minha alma descansa em Deus, minha alma refugia somente em Deus. Porque Davi dizia: e dele vem a minha salvação. Ou seja, estão me perseguindo, estão me afrontando, mas o meu Salvador chama-se o Todo-Poderoso. Aleluia. Eu não sei se você é assim.
é uma pessoa que procura agradar aqueles que estão sempre sobre você. Sim, procure agradar os seus líderes, é bom. Seus pais, a mãe, Dia das Mães. Mas tem pessoas que têm uma fobia de agradar pessoas importantes. É importante saber se relacionar bem, ter reverência. Mas se esquece, irmão, que a tua salvação não vem de um superior, não vem de um prefeito, não vem de um vereador, não vem de um rico. A tua e a minha libertação vem de quem? Daquele que se chama Salvador. É Ele, só Ele, mais ninguém. E Davi aqui no versículo 5 repete para a alma dele, porque a alma dele estava aflita. E ele disse lá no versículo 1, dele vem a minha salvação, e agora no 5 ele disse, porque dele vem a minha esperança. Aleluia. Esperança não tem nada a ver com ansiedade. Esperança tem a ver com olhar para o futuro de uma forma piedosa, de uma forma, eu vou continuar confiando, que nem eu estou confiando hoje. Eu vou continuar de pé, porque Ele está me sustentando agora. E se piorar, se tiver mais adversário, se foram 2, 3 tentando empurrar o muro, e se foi 4, 5 ali como uma ave de rapina, não tem problema, porque Deus é a minha salvação e Deus é a minha esperança. Aleluia. Ele vai continuar cuidando da minha vida. E no versículo 6 diz, porque Ele é a minha rocha, é a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Aleluia! Ele primeiro fala que Deus é a minha salvação, não serei muito abalado. Mas ele vai buscando dentro do coração dele esse diálogo entre ele e Deus, entre o Espírito Santo e ele, entre ele e o povo, entre ele e o que o aflige, porque essa poesia era para todos. Ele começa a sair de uma situação um pouco desconfortável, vulnerável, e ele continua vulnerável, mas agora ele vai para uma postura muito mais convicta. Já que Deus é a minha salvação, e agora Deus é a minha esperança, eu jamais serei abalado. De Deus dependem a minha salvação, a minha glória estão em Deus, a minha forte rocha e o meu refúgio. Em outras palavras, eu sou dele, vivo para ele, cumpro a vontade dele, enfrento os adversários com realeza, sou vulnerável. Guarda essa frase, irmão, não faça uma leitura de vulnerabilidade errada. Nós somos vulneráveis, mas não somos jamais descartáveis. Somos vulneráveis, mas não somos jamais descartáveis. Porque quando somos fracos, disse o apóstolo Paulo, é aí que somos fortes. É no momento em que exercitamos a fé e a dependência. É no momento em que avaliamos a vida, que realmente nos tornamos vulneráveis, mas dependentes de Deus. E no versículo 8 ele diz, confiai nele, ó povos, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Aleluia. Possivelmente esse momento de Davi era um momento que muitos estavam aflitos, que nem ele. E aí agora ele vem e põe toda a fé dele em Deus, se torna um vulnerável, mas não descartável. Ele diz, olha, derrame, ó povo de Deus, derrame os vossos corações diante dele, porque ele é o nosso refúgio, ele é o nosso refúgio. E no versículo de número 11 e 12, olha só que interessante. Ele diz, uma vez Deus falou, 2 vezes ouvi. Olha como a voz de Deus é linda. Olha como a voz de Deus é linda. Uma vez Deus fala, e 2 vezes ouvi isso. É poesia esse texto? É poesia, mas é muito mais do que poesia. É uma realidade. Qual é a realidade? A voz de Deus ecoa. A voz de Deus ecoa. Quando nós entendemos o plano e o projeto de Deus, a voz dele ecoa na nossa vida, ecoa na nossa mente, ecoa no nosso coração, ecoa no nosso espírito, nos acompanha onde a gente vai.
é no trabalho, é na escola, quem sabe durante os sonhos, a voz de Deus ecoa. Por quê? Porque basta Deus falar uma única vez e a voz dele continua ecoando. Agora, só sabe discernir esse eco divino quem de fato espera silenciosamente pela voz de Deus, quem realmente descansa em Deus. E o que o salmista tinha ouvido de Deus? O que o salmista tinha ouvido para ele depositar tanta fé em Deus, mas ao mesmo tempo para ele poder ter feito essa lição de casa de vulnerabilidade, porque de fato foi isso, ou em parte isso que aconteceu. Ele mostra essa progressão de alguém que estava um pouco abalado, agora já não estou mais abalado. Por quê? Porque eu confio em Deus, Ele é o meu tudo, Ele é o meu Salvador, Ele é a minha esperança. Mas o que ele ouviu? O que ele ouviu? Possivelmente, o tema central desse salmo e a voz que desencadeou essa poesia, essa inspiração de Davi, foi o versículo 11, a última parte, que o poder pertence a Deus. Aleluia! O poder pertence a Deus. De alguma forma, ele ouviu isso. E nos momentos de quietude, de silêncio e de descanso na presença de Deus, ele derramava o coração dele diante de Deus. E essa era a voz que ele ficava ruminando, mastigando, que o poder pertence a Deus. Vem cá, amados, o poder pertence a Deus ou não? Pertence mesmo? Então vamos descansar, vamos deixar Ele trabalhar. Vamos sossegar diante dEle. Vamos nos aquietar e deixar Deus trabalhar. Sabe por quê? Porque quando nós realmente... Isso é fé. Isso é fé. Essa é a fé. A fé é muito contraditória na perspectiva humana, né? Mas aquele crente só ora, não se mexe, só jejua, o mundo está caindo e ele está dando glória a Deus, não para de orar, não falta a igreja, recita a Bíblia, recita a palavra. Esse crente é louco, né? Na perspectiva humana, irmão, só um lavado e remido no sangue do Cordeiro para entender isso. Mas na realidade, esse tal que vive assim, esse sim tem fé em Deus, porque o poder pertence a Deus. E ele sabe que agindo Deus, quem impedirá? Porque quando o Senhor é por nós, quem será contra nós? E quando Deus trabalha, Ele trabalha. E quando Ele pune, Ele pune. E quando Ele constrange alguém, Ele constrange alguém. Quando Ele quebra alguém, Ele quebra alguém. Quando Ele cura. Porque quem faz é Deus para a glória dEle. Aleluia. O salmista sabia disso. Então ele estava vivendo um momento de aflição, mas dentro do coração ele exercitava essa fé. Não é a fé do ansioso, que sai demonstrando fé espirituosa e depois o fruto vem, que não é fé de nada, aliás é fé demais, ou fé de muito, como você preferir. E aqui ele disse que o poder pertence a Deus. E aí o versículo 12 diz: e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Aleluia! Que Davi estava dizendo: olha, eu estou seguro em Deus. Nenhum ato meu que eu fiz foi um ato impensado, foi um ato vil. Eu pensei para agir, e eu agi com fé, e eu agi com ousadia. Agora eu estou aflito. Pessoas muitas vezes, homens plebeus de falsidade, de firmes tipos, pesado em balança, juntos eles são mais leves que a vaidade, ou seja, não vale nada, mas que gostam de extorquir, que se vangloriam como a ave de rapina, que põem o coração deles nas riquezas, e essas pessoas tentam derribar a minha vida, tentam fazer com que o muro da minha existência caia, mas eu sei de uma coisa: o poder pertence a Deus. E Ele vai recompensar cada um segundo as suas obras. As minhas obras são recompensadas por Deus, as obras dos outros serão recompensadas pelos outros. E aí ele diz: ó, minha alma, espera em Deus, aquieta em Deus. Irmão,
Davi, como um soldado aqui, vendo esses homens de pura vaidade, ele poderia muito bem fazer justiça com a sua mão, porque ele estava vendo aqui uma situação indecorosa. Ele era um rei, ele era um soldado, ele era alguém que tinha o poder na mão dele, mas o poder não era dele. Ele dizia: o poder pertence ao Senhor, e o poder pertence a Ti, a graça pertence a Ti. Então, Senhor, retribui cada um segundo as Tuas obras. Por isso, minha alma, espere em Deus, descanse em Deus. Eu não sei como tem estado a sua alma, mas que a vida desse amado homem, regada de fé, regada de esperança, regada de confiança, regada de uma santa vulnerabilidade, possa nos libertar das síndromes da nossa sociedade orgulhosa, humanizada, e possa gerar em nós gratidão e dependência de Deus. Oh, irmãos, a vulnerabilidade é exercida por grandes homens no mercado financeiro, na crise do subprime, como hoje, 2008. Eu lembro que quando começou aquela crise imobiliária nos Estados Unidos, de repente a gente via informações como essa: banco fulano de tal zera a sua carteira nas questões, por exemplo, de títulos de dívidas imobiliárias. Irmãos, isso é uma coisa muito séria, porque eram carteiras absurdamente altas e de valores estratosféricos. Eu me recordo de um grande banco que de repente saiu da matriz, da sede de Nova York, zera em todas as posições. Pensa assim, algo que vale 1 bilhão, de repente zera tudo por 1 milhão. Aí você fala assim: mas pastor, aí eu te digo, 1 milhão é melhor que nada. No mercado financeiro, homens que se dão bem são homens que sabem da sua vulnerabilidade. Por exemplo, comprou uma coisa que está muito cara e de repente dissolveu, está valendo quase nada. Quem não acompanhou, mas quem é os amantes da economia, vão lembrar, por exemplo, das empresas do Eike Batista, as X, OGES, X, MMX e tantas X, né? As holdings, né? As empresas petrolíferas valiam horrores, e de repente, irmãos, no meio das nossas crises brasileiras, a OGX, por exemplo, é uma que eu acompanhava muito, ela saiu de um valor muito alto, por exemplo, R$30, depois veio para R$20, depois ela ficou trabalhando, por exemplo, a R$5, R$3, ela valia R$30, 20 e poucos reais, veio para R$3, não tem como cair mais. Aí diziam os especialistas: não, de R$1 ela não cai, ela bateu R$1. Não, R$1 é para comprar tudo, porque saiu de 30, 20 e pouco, chegou no 1. Aí alguns disseram: vai cair, vai para lá de 1. Eu sei que ela veio para 3 centavos, olha que loucura. Mas o que faz uma pessoa muitas vezes enxergar que é hora dele parar com alguma coisa é a vulnerabilidade, essa realidade consigo mesmo. E no mercado financeiro, aqueles que têm a síndrome do Todo-Poderoso: não, eu vou comprar mais. Comprou a 30, não, eu vou comprar mais. Comprou a 20, não, está 30, compra mais. Tá R$1, compra tudo. Hoje está, supondo, né? Foi para 3 centavos. Onde está o Eike Batista hoje? Sofrendo processos e mais processos. Eu sei que isso não quero fazer um juízo de valor sobre ele ou suas iniciativas, mas eu estou dizendo o seguinte: ser vulnerável tem hora que é bom. O rei Davi era esse homem que andava entre o povo e andava diante de Deus e sabia das coisas com clareza. Como que está a sua alma? Vamos descansar em Deus? Vamos confiar nele? Porque há uma voz que Deus está falando conosco hoje aqui, que o poder pertence a Deus, e que ele possa ecoar, e que a gente possa descansar nele e saber que em todos os momentos ele vai cuidar da gente, porque a ti, Senhor, pertence a graça. Agora Davi dizendo a Deus: a ti, Senhor, pertence a graça. O Senhor me deu graça no passado, eu preciso da tua graça hoje, eu preciso da tua graça amanhã.
e que a cada um o Senhor vai retribuir segundo as suas obras. Tenha um coração reto diante de Deus, irmão. Tenha uma vida piedosa diante de Deus. E deixa eu te dar uma última receita aqui para as questões do passado e da culpa, para você ser curado. Não fique olhando para o passado dizendo: mas se eu tivesse escolhido o passado não vai voltar. O passado não vai voltar. Você ficar nessa retroalimentação, você só vai adoecer. Só vai adoecer. Então como que a gente faz? Como que a gente faz para ser liberto dessa culpa? Como que a gente faz para não ficar nessa retroalimentação doentia? Porque ela não vai voltar. Aquilo que a gente disse para ir embora, foi embora. Quem gastou dinheiro loucamente, dinheiro não aceita afronta, possivelmente ele não vai voltar. Aquele que você gastou, não. Então como que a gente age? Como que a gente faz para a gente não ficar, sabe, nessa situação louca, para que a gente pontue o nosso dia de hoje? Haja com uma intenção piedosa diante de Deus sempre. Tenha uma boa intenção sempre diante de Deus. Como assim, pastor? Como assim? Tem vezes que a gente pode ser um pouco maldoso nas tomadas de decisões, porque ninguém sabe discernir o que acontece conosco. Eu posso dissimular para vocês podem dissimular para mim, mas nenhum de nós podemos dissimular para Deus. O que Davi estava dizendo aqui é o seguinte: eu vivo para Deus, eu não vivo para as pessoas. Davi não vivia nem para a crítica dos seus irmãos, nem para o ciúme do rei, e nem para a perseguição do seu filho. Ele não vivia com medo disso. Ele sabia que podia, a qualquer hora, perder o seu governo, como foi no caso de Absalão. Ele sabia. Ele pega as suas mulheres, pega os seus filhos e vai embora. Por quê? Porque Absalão estava traindo. Davi aqui não estava declarando fé burra quando passou por aquele episódio. O que Davi estava fazendo naquela hora? Ele estava admitindo a derrota, que era vulnerável. Mas ele agia com o coração puro diante de Deus. Em toda tomada que ele tomava com a consciência de um filho de Deus. O que mais te agrada, Deus? É isso, então é isso que eu vou fazer. O que mais te agrada, Deus, é aquilo, então eu vou fazer. O que mais te agrada, Deus, é isso, é isso. Quando nós agimos com uma intenção pura e verdadeira, a nossa consciência no amanhã jamais vai nos acusar. Sabe por quê? Porque quando errarmos, a gente não vai ter nenhuma dificuldade de pedir perdão. Erramos, mas fomos honestos na nossa tomada de decisão. Eu não fiz sob pressão, eu não fiz sob acusação, eu não fiz sob influência, eu fiz o que eu quis fazer. Irmãos, a nossa alma é regida, em primeiro lugar, por nós mesmos. Somos capitão da nossa alma, das nossas escolhas. E somente homens verdadeiros e mulheres dignas, homens dignos, podem tomar decisões e depois das suas decisões dizer: não, eu tomei porque eu quis tomar. E aí quando você faz isso com o coração inteiro, com a sua intenção real, isso é libertador, amados. Por isso, Deus não está tão preocupado que carro você vai comprar amanhã, que emprego que você vai ter amanhã, se é o A ou B que você vai ter que escolher amanhã. Não, essas coisas vão nos acontecer repetidamente o tempo todo. Deus está preocupado com as nossas intenções. A minha intenção de glorificá-lo, de amá-lo, de servi-lo, de amar o próximo, de servir o próximo, ou de machucar o próximo, de derrubar a vida do próximo, de aniquilar a parede do próximo. Se a minha intenção é maligna, meu irmão, se arrependa hoje, porque amanhã a tua consciência vai ser, o diabo não vai perdoar você. A tua consciência de culpa vai vir mesmo. Por quê? Porque muitas vezes você teve uma intenção maligna, uma intenção ruim. Não é a escolha do A, do B, do C.
é intenção. Davi aqui está declarando uma intenção. Qual é a intenção dele? O poder pertence a Deus. Minha alma descansa nele. Minha alma descansa em Deus. Minha alma fica se refugiando no Senhor, porque Ele é minha rocha, a minha salvação, o meu refúgio. Eu não vou ser muito abalado. Minha alma espera em Deus de forma silenciosa, descansa em paz, porque Ele é a minha esperança, Ele é o meu Salvador, e Ele é a minha rocha, a minha salvação, o meu refúgio, e eu jamais serei abalado. Por quê? Porque eu vou fazer tudo para Deus da minha melhor forma, eu vou fazer para o próximo, sempre abençoando o próximo, sempre querendo o melhor para o próximo, nem que esse próximo seja o inimigo que tenta me derrubar. Eu vou tentar ser o mais justo possível. Irmão, essa é uma vida de libertação. O mundo está adoecido porque as pessoas agem com palavras bonitas, mas por trás os lábios maldizem. Deus possa cuidar das nossas intenções, que possamos esperar em Deus, depender da graça de Deus e viver para ela. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, obrigado por essa noite, Senhor. Guarda essa palavra no nosso coração e ensina-nos, Senhor, a termos uma intenção poderosa diante do Senhor. Uma intenção de abençoar as pessoas, uma intenção de agir com retidão, mesmo quando formos fracos. Ó Deus, nos faça ser forte pelo Teu poder. Ó Deus, que a gente possa extrair as maiores lições aqui de Davi, Senhor, e que a gente possa olhar para Ti com fé, com esperança, com amor, e viver uma vida, Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que nos julga, que o Senhor é aquele que nos orienta, que o Senhor é aquele que em Suas mãos está todo o poder. Que a Tua graça seja derramada sobre todos nós, porque, ó Deus, o Senhor vai retribuir sobre a nossa vida segundo aquilo que realmente fizemos, segundo as nossas obras. Olhe para nós com misericórdia, com graça, e derrama em nossa vida fé, derrama em nossa vida paz, derrama em nossa vida amor, derrama em nossa vida bondade, e um coração sincero, Senhor, e intenções boas, uma boa consciência, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, uma boa consciência e uma fé inabalável. Ó Deus, porque assim, Senhor, a gente não vai ser muito abalado, e quem sabe em outras áreas jamais abalado, porque Tu serás sempre o nosso Salvador e a nossa esperança. Ensina-nos a confiar em Ti, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deixa essa palavra no coração dos irmãos. Confiemos no Senhor, nos refugiemos nele, podemos descansar no caráter de Deus. Amém?